Fala minimalista, tudo jóia? Gabi Antunes por aqui e hoje eu resolvi trazer um assunto que eu venho refletindo bastante nos últimos tempos, que é o impacto do minimalismo no nosso ego. Atualmente a gente vive um mundo de polaridades, né? Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é aquilo outro, ou você é aquilo outro. Sempre você tem que se posicionar e ter a necessidade de dar a tua opinião. Só que muito disso é parte da nossa necessidade de se autoafirmar e muitas vezes da nossa necessidade de expor a nossa certeza. Porém, o minimalismo, ele, ao trazer essa ótica da reflexão e não do automatismo, ele também nos traz uma parada mais introspectiva. Você começa a perceber, a ter alguns insights que antes você não tinha em relação ao interno. Porque a partir do momento que você coloca a ótica minimalista, você começa a focar naquilo que é o essencial. E automaticamente o trivial, ele não sobrevive à profundidade. E conforme você vai se aprofundando, conforme você vai aí buscando esse autoconhecimento a partir dessa ótica minimalista, que é a ótica da reflexão, você começa a perceber e aos poucos descolar do ego. E o que é descolar do ego nessa questão? É você aos poucos entender que você não precisa estar o tempo todo dando a tua opinião, não precisa estar o tempo todo se autoafirmando e principalmente nessa jornada sacar que durante o decorrer do negócio talvez você mude de opinião. E muitas vezes hoje isso não é aceito, né? Muitas vezes ou você é isso ou você é aquilo e você não pode mudar. Só que só muda de opinião quem tem opinião. E só muda de opinião quem está disposto a ouvir, quem está disposto a evoluir. E o minimalismo, ele traz essa perspectiva, a perspectiva da autoobservação, do autoconhecimento e de você descolar do teu ego aos poucos. Ou seja, afirmar sem problema algum que um dia você talvez teve uma opinião, mas que hoje, a partir de um outro ponto de vista, você percebe que aquilo não estava certo ou que aquilo não faz mais sentido para você hoje. Quantas vezes a gente acaba seguindo a nossa vida preso dentro de uma opinião, muitas vezes se fechando e até na defensiva e não se permitindo evoluir com medo do que os outros vão pensar. Porque eu já falei isso e agora imagina se eu vir e falar aquilo, meu Deus, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar de mim. Então tu percebe que a perspectiva do descolar do ego vem muito com a necessidade de a gente largar um pouco essas certezas absolutas que a gente tem e afirma e começar a se questionar, começar a se permitir olhar pelo outro ponto de vista, olhar por uma outra perspectiva. E aí, na pior das hipóteses, você, tudo bem, não vai mudar, você só vai reforçar aquilo que você já achava. Mas você está se permitindo se colocar em movimento. Porque atualmente a gente vive em um mundo de extremidades onde cada um fica cada vez mais envolto da sua certeza. Porque eu sou isso, e aí eu só busco falar com pessoas que acreditam nisso, eu só busco conhecer pessoas que vão confirmar aquilo que eu já acredito, mas você não se permite olhar pela outra perspectiva, se colocar no desconforto de uma conversa agradável para a tua evolução, mas talvez desconfortável para o teu ego, porque a pessoa talvez vai te trazer algumas perspectivas que você não acredita, que não faz sentido para você. Mas, antes de tudo, o importante é a gente aprender a ouvir sem tentar se defender e aprender a partir dessa audição, a partir dessa troca, refletir sobre aquilo que você conversou e entender talvez a raiz do porquê que a pessoa pensa aquilo.
perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. E talvez, no fundo, vocês percebam que a busca é a mesma, mas a solução, cada um encontra a sua. Então, o minimalismo, ele traz essa perspectiva para a nossa evolução e automaticamente para o nosso ego, que é o momento de você descolar do teu ego, entender que muitas vezes o caminho da sabedoria é o caminho do equilíbrio e é o caminho do meio, aonde você pega as certezas de um lado, as certezas do outro, mas busca criar a tua perspectiva, busca criar a tua opinião e não tentar se encaixar em uma ou em outra, sacou? É quando você começa a criar o teu próprio ponto de vista de verdade, quando você começa a questionar tudo e não somente aquilo que muitas vezes você está contra. E aí, aos poucos você vai formando o teu próprio ponto de vista e não somente vai espalhando ponto de vista dos outros que te foram dito. Então essa é a perspectiva que eu percebo que o minimalismo traz. Ele aos poucos faz a gente refletir, sair do automatismo, criar a nossa própria opinião e descolar do nosso ego, seguindo aquilo que realmente é essencial e principalmente com base no questionamento, com base na provocação. E quando eu falo provocação, não é provocar o outro, é provocar a si mesmo sobre aquilo que você acredita, ao invés de ficar cada vez mais e mais preso dentro daquela bolha. Então eu espero que você aos poucos consiga sair da tua bolha, aos poucos consiga se questionar, aos poucos consiga se colocar de frente com essas conversas produtivas para a tua evolução, mas talvez desconfortáveis para o teu ego, e que aí, a partir disso, você tenha e crie a tua própria perspectiva, a tua própria opinião a partir desses pontos de vista. Se você não é inscrito do canal, não esquece de se inscrever no canal. Se quiser conversar comigo, é só você clicar no link do Instagram aqui abaixo, que lá é onde eu interajo mais com o pessoal. Um grande abraço para você e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Bora pra cima!